O ex-presidente Jair Bolsonaro viajou para São Paulo nesta segunda-feira, um dia antes de seu julgamento pela primeira turma do STF no inquérito sobre uma suposta trama golpista para anular as eleições de 2022. Durante o julgamento, que ocorrerá na terça e quarta-feira, os ministros decidirão se aceitam a denúncia da PGR, tornando Bolsonaro e outros 7 aliados réus. Em São Paulo, Bolsonaro se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas e participou de um podcast. Ele deve retornar a Brasília para acompanhar o julgamento. No entorno do ex-presidente, já há uma expectativa de que ele se torne réu, com dúvidas apenas sobre o voto do ministro Luiz Fux. Paralelamente, discute-se a sucessão da direita em 2026, com Tarcísio sendo um possível nome, embora Bolsonaro possa preferir um membro da própria família. E o ex-presidente Jair Bolsonaro viaja para São Paulo nesta segunda-feira, véspera do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a denúncia contra ele no inquérito do golpe. O julgamento começa na manhã de terça-feira e se estende até o outro dia. Durante as sessões, os ministros vão analisar a denúncia do Procurador-Geral da República, que pode transformar Bolsonaro e mais 7 aliados em réus, acusados de envolvimento em uma suposta trama golpista para anular as eleições de 2022. Eu estou aqui com o colunista Igor Gadelha, que traz mais detalhes. Essa viagem está marcada, então, para daqui a pouco, mas ele não fica em São Paulo a semana não, né? Fica não, viu, Rafael? Bom dia. Na verdade, boa tarde. Eu ainda não almocei, então ainda é bom dia para você que acompanha aqui o Boletim Metrópolis. É isso mesmo, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar embarcando nesse momento, aqui de Brasília, diretamente para São Paulo. Hoje ele vai ter uma agenda em São Paulo com quem? Com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado aí como possível substituto de Jair Bolsonaro, já que o ex-presidente está inelegível até 2030. Os dois vão participar juntos, né, vão dar uma entrevista juntos a um podcast hoje marcada para as 19 horas. A previsão é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro durma em São Paulo e volte para Brasília amanhã bem cedo para acompanhar aqui, né, diretamente da capital federal, o julgamento da denúncia. Né? A primeira turma vai decidir se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, Jair Bolsonaro vai se tornar réu e aí todo o processo segue tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Ele vai assistir daqui de Brasília mesmo, viu, Rafael? Os advogados do Bolsonaro estão vindo de São Paulo, alguns ficam em São Paulo, eles estão vindo ainda hoje, o presidente só chega amanhã, né, de volta a Brasília, mas os advogados já estão vindo hoje para se preparar, já que amanhã cedo alguns deles vão fazer sustentação oral, né, vão ali defender Bolsonaro, mas o destino já parece muito traçado do Bolsonaro. Você traz a matéria que eles vão participar de um podcast juntos, né? Vai ser, provavelmente, um dos temas do podcast vai ser a denúncia, o julgamento da denúncia. Inclusive, ele participou já recentemente, Jair Bolsonaro, do podcast com o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Como é que está sendo aí esse posicionamento até do Tarcísio em relação a esse julgamento? Ele esteve também na manifestação, foi bem incisivo nela. Como é que está essa relação? Até por conta do, como você deixou claro aí, de que ele é um nome que pode substituir Bolsonaro, que está inelegível ainda. Olha, Rafael, o Bolsonaro já dá como favas contadas, né? Vamos dizer assim, esse julgamento, ele já sabe, né, que vai virar réu. Eles têm uma dúvida ali em relação ao voto do ministro Luiz Fux. Inclusive, o ministro Luiz Fux hoje, ele suspendeu o julgamento da Débora, aquela moça, né, que pichou, perdeu o Mané. Ela já tem maioria para ser condenada pelo Supremo. Mas o Luiz Fux pediu vista e aí, né, ele tem até 90 dias para devolver esse processo. Então, a única expectativa ali do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro é em relação ao voto do ministro Luiz Fux, né? Porque aí pode ficar um 4-1, né? Digamos assim, com um voto, pelo menos, para Jair Bolsonaro, mas ele já dá como certo que a primeira turma do Supremo, que é formada por 5 ministros, vai aceitar a denúncia. E o Tarcísio, ele publicamente tem se colocado contra, né? Ele, inclusive, na última manifestação, ele subiu um pouco o tom ali contra o Supremo Tribunal Federal, um tom que ele não vinha usando nos últimos atos dos quais ele participou e surpreendeu até o Supremo Tribunal Federal, né? Viu ele um tom um pouco acima do usual ali nas críticas ao Supremo Tribunal Federal e na avaliação dos ministros do Supremo. O Tarcísio tem elevado um pouco o tom até para fazer um aceno para o bolsonarismo, caso ele seja o escolhido por Jair Bolsonaro para substituí-lo, né, na eleição presidencial de 2026. E você acredita que, de fato, pelo caminho que a situação está se movendo, a gente já tem aí quase uma certeza, né? Acreditando que, de fato, o Bolsonaro se torne réu, a quase impossibilidade da reversão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inegibilidade. Então, assim, você acredita que, de fato, Tarcísio para 2026 é o nome da direita, é o que a gente está vendo, inclusive, nessas relações deles dois? Eu acredito que sim, mas eu não vejo ele como um favorito. Eu acho que o Bolsonaro, pelo que eu escuto, pelo que eu converso ali com as pessoas do entorno dele, com o próprio Bolsonaro, eu acho que ele vai querer alguém com o nome Bolsonaro na urna, né? Para ter ali o sobrenome, digamos,
Bolsonaro nas urnas em 2026. O Bolsonaro vai fazer o mesmo que o Lula fez em 2018, mesmo inelegível, o Lula estava preso em 2018, mas o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, vai registrar a candidatura para o TSE retirar, né, indeferir, e aí ele substitui por alguém. Agora, vamos ver quem ele vai sacrificar, porque Michele Bolsonaro, ele já disse que é candidato ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Flávio Bolsonaro, filho dele, tem que tentar a reeleição para o Senado no Rio de Janeiro. E o Eduardo Bolsonaro, que é um dos nomes aí que eu mais aposto, é pré-candidato ao Senado por São Paulo, né? E tem, vale lembrar, o plano do Bolsonaro de ter um Senado ali com muitos senadores aliados para tentar, né, ter sucesso na investida dele contra ministros do Supremo. Então ele vai ter que sacrificar alguém, né? Eu só vejo algum desses três nomes, né? Se for da família Bolsonaro mesmo, ou o Eduardo, ou o Flávio, ou a Michele, aí ele vai ter que sacrificar, porque são eleições ali que são consideradas certas, né? A eleição dos três para o Senado, algum deles ele vai ter que sacrificar. Agora o Bolsonaro parece tão certo disso que eles apostam tudo, né, no Trump lá nos Estados Unidos. Inclusive o Eduardo Bolsonaro decidiu tirar a licença e ficar nos Estados Unidos com essa grande aposta que eles fazem, né, que o Trump vai retaliar os membros do judiciário, o próprio governo Lula, ali como uma forma de pressionar o judiciário para ver se beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros do STF negam, né, dizem que essa pressão aí que os bolsonaristas acreditam no Trump não vai surtir efeito. Até porque, né, essa decisão do Eduardo Bolsonaro, é claro que tem a ver, como você falou aí, essa pressão que pode acontecer do governo Trump, mas é a primeira vez que a gente está em muitas décadas que não tem um Bolsonaro na Câmara, né? E ele não vai querer perder esse poder também, pensando aí nas eleições de 2026, né? Sem dúvida, foi alvo dividiu ali a base bolsonarista. Muitos deputados e lideranças bolsonaristas aliadas ao Eduardo Bolsonaro acreditam que ele teve uma decisão errada, porque ele vai perder o protagonismo aqui, né, na Câmara, vai se afastar, vai ficar focado muito nas questões externas e não na interna, mas outro lado acha que não, porque ele pode seguir. Ele sempre foi um deputado muito, né, que bomba muito nas redes sociais, então ele tá seguindo ativo ali, dando entrevistas para veículos brasileiros, tá ali se comunicando com a base deles, então acham que o prejuízo não pode não ser tão grande, até que é 2026, só próximo ano ele já estará de volta, porque ele pediu uma licença ali de 120 dias, né? 122, porque ele tirou 2 de saúde, mais 120 para tratar de assuntos particulares, né? Então, ainda esse ano ele volta. Então, qualquer novidade que você tiver, inclusive, do julgamento, se você souber, inclusive, onde é que Bolsonaro vai ficar, né, no dia de sexta-feira, traz aqui pra gente no boletim. O que eu tenho de apuração até agora é de que ele deve acompanhar ali do escritório dele, lá na sede do PL, obviamente vai sair, porque o julgamento vai durar o dia todo, né? Mas não tem nenhuma agenda pública, pelo menos por hora tudo pode mudar. Perfeito, obrigado, Igor.